Olá pessoal, bom domingo a todos. Hoje eu queria convidar vocês para participar de uma história de extrema necessidade nos dias de hoje. Vamos falar hoje do anticristo. Então é o tema mais falado no campo religioso, porque desde criança, quando eu comecei a me entender sobre as coisas da religião, eu me dediquei sempre ao entendimento como se fala das coisas divinas e cada um entende de acordo com a sua vontade de entender, mas não para o proveito próprio, mas para a realidade. Falar hoje do anticristo e falar do rei de Israel. O rei de Israel hoje, pouco se entende o que significa o rei de Israel. Para mim, o rei de Israel é o grande personagem esperado pelos muçulmanos e pelos os falsos cristãos e falsos judeus. Finalmente, a Inglaterra, fatigada do seu estéril mandato sobre a Palestina, não havendo conseguido implantar a paz entre judeus e árabes, resolveram entregar aquelas terras a um príncipe israelita da raça de Davi, para que se cumprisse as profecias, e aproveitou as circunstâncias de em Apadinia, nas margens do Mar Negro, em terras compradas a Satânia, haver-se fundado uma nova dinastia, e de um pequeno príncipe de nome bíblico, dizendo-se descendente de Davi, fazer-se chamar rei de Israel, e aprestasse para conquistar a terra prometida. Não era essa uma boa ocasião para lhe abandonar aquela terra milenária e deixar que ele se entendesse com os muçulmanos, os seculares inimigos da raça hebraica? Ocupava o trono da Inglaterra depois da Guerra Civil aquele menino, nascido em Tel Aviv, de mãe judia e pertencente por seu pai ao ramo dos duques de Kensington. O parlamento inglês acreditou fazer bom negócio, renunciando ao mandato da Palestina, e entregou a Cirudã a cidade de Jerusalém. Mas por misteriosas razões, Cirudã não assentou ali seus acampamentos, e sim em Damasco, cidade de edificação mais moderna e não tão achegada ao coração dos cristãos. Os judeus proclamaram-no seu rei, ébrio de orgulho messiânico, e os árabes não ousaram resistir ao estranho conquistador que numa só noite atravessou o Mar Cáspio e cobriu as colinas da Judéia com as asas pardas de 10.000 aviões. O mais desconcertante da aventura foi serem todos os seus aviadores cegos. Aqueles soldados singulares orientavam-se pelo ouvido, consoante a disciplina de Nabotidã, avô de Cirudã, que aplicara ao seu exército o invento moderníssimo dos seus sábios, e haviam conseguido comunicar os fenômenos externos diretamente aos centros nervosos do cérebro, prescindindo em absolutos dos órgãos exteriores. Aqui, falar do rei de Israel e entender como se projetou as façanhas do filho da perdição
O anticristo, ele nasceu em Tel Aviv e ele vive hoje em algum lugar no Turquestão, se preparando para o grande objetivo dele, que é o seu reinado universal. E como um cristão hoje falar dos erros do Concílio Vaticano II, falar das coisas que estamos vivenciando sem conhecer exatamente o paradeiro, como está sendo preparado o reinado daquele que muitos esperam como o libertador da raça muçulmana, da raça judaica, aqueles que não receberam Jesus Cristo como seu Salvador, estão esperando o libertador que virá realmente resgatar os homens daquele amor que Jesus Cristo trouxe à terra, um amor de sofrimento, um amor de cruz, um amor de penitência, e resgatar o homem livre para ser liberto dos preceitos divinos, para ser livre dos mandamentos que Deus deixou para todo aquele que querem seguir os mandamentos de Deus e a salvação da alma. Então nós aqui, eu, por exemplo, vivendo desde 1966, sem frequentar os sacramentos, não participei de nenhuma missa do Concílio Vaticano II, não participei de nenhum dos sacramentos, mas vivi intensamente a história de um escritor argentino que eu tive a felicidade de acompanhá-lo desde do seu princípio, quando ele escreveu o primeiro livro falando dos acontecimentos do fim. Ele fala das 7 cabeças da besta. Ele fala do nascimento de Francisco, que hoje está em Roma ainda, representando como Papa. Ele fala da história de Francisco desde do ventre de sua mãe até os dias de hoje, o que ele veio fazer e o que ele vai proporcionar como uma pessoa preparada para preparar os caminhos do anticristo. Francisco, desde do seu nascimento, quando ele nasceu na Argentina, o escritor Hugo Vast também era argentino, como Deus preparou 2 homens, Hugo Vast para nos alertar do precursor do anticristo, e o precursor do anticristo preparar os caminhos para o reinado do anticristo. Ele deixou esse livro, deixou escrito como profecia. Eu abracei essa profecia com todo o amor e carinho, e hoje vejo detalhadamente o personagem Francisco desde o ventre da sua mãe. Quando ele, aos 17 anos, ele entrou na ordem gregoriana e ficou se preparando para hoje estar
representando a Igreja do Concílio Vaticano II com toda a maestria, com toda a sua faculdade de precursor. Hugo Vast não só fala exatamente de Francisco com toda a clareza, mas também fala o que ocorrerá quando for saltado o sexto selo do Apocalipse. Ele fala detalhado os acontecimentos, do terremoto que aconteceu quando foi quebrado o sexto selo. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção, uma das coisas que mais eu vivo todos os dias, é como ele pôde, em 1902, ver a história de uma criança com 8 anos de idade se recusar de receber a Eucaristia consagrada sacrilegamente, e esta criança com 8 anos de idade se recusou em receber a hóstia sacrílega, e até hoje essa criança está aqui vos falando que foi eu, em 1964. Eu tinha 8 anos de idade e passei por uma cena na cidade onde eu nasci, que eu fui à missa com a minha mãe. Ainda não era o final do Concílio Vaticano II, que ele foi concluído em 1966. E eu fui avisado por um mistério divino que aquela hóstia eu não devia receber, porque nela não estava presente Jesus sacramentado, e o padre saiu correndo atrás de mim para que eu recebesse aquela hóstia, e eu, correndo como de uma víbora, não aceitei, e até hoje estou preservando aquela imagem dentro de mim, dizendo que é 1000 vezes morrer do que aceitar uma hóstia consagrada sacrilegamente. Quando peguei, eu não tinha ainda o conhecimento do livro de Hugo Vast, e fiquei vivendo como se fosse protegido por uma força divina. Consegui chegar ao momento de conhecer este grande homem que deixou escrito no livro a história de um inocente que preferiu morrer crucificado na cruz do que cuspir na hóstia. Essa história, ela ficou manifesta no meu coração, porque eu vivi esse momento e eu sou uma testemunha. Eu tenho aqui, não é uma coisa inventada, mas eu vou ler aqui para vocês, para que vocês entendam o que aconteceu. Em 1902, esse escritor, enviado por Deus, ele me narrou a minha história. Eu vou abreviar aqui porque o tempo, a forma como eu gravo não é no sistema de computador, é no próprio aparelho, e o tempo é pequeno e não dá, mas vou tentar aqui falar de uma forma compreensível. Desde o primeiro instante pensou-se num sequestro por vingança, pois o pai do menino, como homem católico e não queria seguir a maçonaria, 50.000 homens de serviço secreto foram mobilizados para procurar o menino, e 200.000 agentes de uniforme disseminados desde Roma
até as fronteiras, achavam-se prontos para os auxiliar. Cirudan, que é o anticristo, que realizara o rapto, valendo-se dos seus sequazes, servidores ou camareiros do imperador e até do papa. Guardou o garotinho no alto daquele edifício inviolável pelo seu caráter diplomático e no dia da sua coroação mandou trazê-lo. Tremendo de medo, o pobrezinho aproximou-se do trono. Outros corações ter-se-iam compadecido ao lhe ouvirem o inocente bálido de cordeiro. Mamãe, mamãe, quero ir-me embora com mamãe, clamou ele em italiano. O anticristo falou, fala-me em esperanto, disse-lhe Cirudan, e eu mesmo te levarei à tua casa. Não sei esperanto, respondeu o pequenino. Só sei italiano. És católico? Sou. Se me obedeceres e fizeres o que eu te mando, levar-te-ei à tua casa. Cospe em cima da hóstia. E apresentou-lhe a patena. Ao ver a hóstia, o rostinho do menino resplandeceu de maneira sobrenatural, uma intuição divina, talvez o seu anjo da guarda, talvez a graça do batismo, revelou-lhe que aquela partícula estava consagrada e ele era a puríssima carne do homem-deus. E ele ia ajoelhar-se para adorá-la, mas não lhe permitiu a dura mão que o retinha. Se não cuspire na hóstia, disse-lhe Cirudan, não te levarei à casa de teus pais e morrerás como Jesus de Nazaré. Levai-me para minha casa, por amor de Deus. Jezabel sussurrou-lhe ao ouvido, não chores, olha-me, queres que te leve? Tens medo de mim? O pequeno olhou-a e lançou-se-lhe ao pescoço. Fizeste a tua primeira comunhão? Fiz o ano passado, no dia de Nossa Senhora. Desde então tenho comungado todos os dias. E quem te disse que esta partícula está consagrada? Ninguém, porém estou vendo os anjos ao redor dela, adorando-vos. Vós outros não vedes. Tem medo de morrer pregado numa cruz? Tenho. Leva-me para minha casa. Então cospe na hóstia. O menino afastou-se bruscamente da jovem como de uma víbora. Não, gritou com surpreendente energia. Flor milagrosa que brotava da sua debilidade e do seu pavor. Pois bem, esta criança que passou por tudo isso em 1964, foi revelado a este escritor em 1902. Ele contou uma história que esta criatura que vos falam aqui participou, viu a apostasia da igreja, viu as coisas que estavam acontecendo por mistério divino e para testemunhar que Deus não faz nada antes de revelar aos profetas seus servos e que ele deixou um homem como Hugo Vast testemunhando e dando às pessoas o direito de compreender o que realmente aconteceu com a conclusão do Concílio Vaticano II. Olha aqui, olha. O local e os recursos que eu tenho são poucos, mas é o que eu tenho. Olha aqui, a coroação de Cirudan.
Isto ocorreu em 1966. E eu participei dessa grande história. Um dia, se for do agrado divino e se algumas pessoas tenham interesse em conhecer verdadeiramente essa história, que eu preciso de um momento de ajuda divina e de pessoas que se interessem por essa história para a gente poder, com realidade, beneficiar as pessoas que realmente conhecem os erros do tempo atual e querem conhecer o caminho a seguir, porque neste conteúdo aqui tem indicação do caminho a seguir e esperar verdadeiramente a segunda vinda de Cristo e não cometer erros seguindo a apostasia. Por isso, se vocês acreditar e querer realmente conhecer a verdadeira história dos dias de hoje, eu espero que criar uma forma, um momento, um local adequado para compartilhar e ser feliz em poder ajudar uma pessoa que realmente desejam e queiram conhecer os erros e os acertos da história da cristandade. Tenham todos um domingo feliz, fiquem com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.